Olá, Shalom! A paz de Deus para você! Muito bem-vindo você que veio a este canal, porque você ama a palavra de Deus. Aqui tem devocional, temas, lives, podcast, muita coisa para você que ama a palavra. Por isso eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like, ajudando o canal a chegar a muitas pessoas e também acionar todas as notificações para você saber quando tem um vídeo novo. O nosso tema é Apocalipse, as 7 taças de Apocalipse. Mas para falar sobre as 7 taças de Apocalipse, eu preciso te contar um fato. Quando eu era criança, eu tinha um episódio que a gente assistia e ele se chamava O Túnel do Tempo. Eu ficava encantada, porque eu sempre tive muita curiosidade para saber as coisas do futuro. E eu pensava assim, com a mente de uma criança, como eu gostaria de ter uma máquina do tempo, um túnel do tempo, para eu poder ver as coisas que vão acontecer. Mas quando eu me converti aos 13 anos, eu logo entendi que eu não precisaria de um túnel do tempo, porque eu tinha a Bíblia. E a Bíblia sempre, o Senhor deixou para nós escrito tudo o que vai acontecer. Nós nunca fomos surpreendidos. Ele avisou que viria o Salvador e ele contou detalhes. Ele disse aonde ele nasceria. Ele nos falou que a obra de redenção, como seria, e porque ele mostrou a cruz, os detalhes do que aconteceria na cruz para Davi no Salmo 22. Ele mostrou para Isaías, em Isaías capítulo 53. Ele sempre mostrou, ele mostrou para a nação de Israel, sempre que haveria restauração. Bom, em relação a um futuro mais distante, para quem estava lendo naquele momento a igreja primitiva, Jesus ele deixou através do seu amado João o que iria acontecer num futuro que é Apocalipse. Quando você lê Apocalipse capítulo 1, versículo 1, você vê que são os segredos e revelações de Jesus para nós sobre as coisas que iriam acontecer. O que nós vamos falar aqui é sobre um momento específico no livro de Apocalipse, quando ele trata sobre a grande tribulação. O livro de Apocalipse ele começa com Apocalipse 1, o Senhor se revelando para João. E ele já em Apocalipse capítulo 1, ele começa a falar até o capítulo 3 com as igrejas do tempo de João. Era um recado para as igrejas da Ásia, mas também um recado para nós, igreja da última hora. Depois, em Apocalipse 4 e 5, João ele tem uma revelação, ele tem uma visão do céu, linda, espetacular. Mas a partir do capítulo 6, João, ele recebe a revelação de como serão os dias durante a grande tribulação. O que é a grande tribulação? É o tempo mais difícil de toda a era, desde Adão. O Senhor Jesus diz que é um tempo tão difícil que se não fosse abreviado, ninguém aguentaria. Então, ele está falando sobre um momento que tem uma duração de 7 anos, e este momento, esses 7 anos que se chama Grande Tribulação, é dividido em 2. Ele diz coisas que vão acontecer durante os primeiros 3 anos e meio e depois ele diz o que vai acontecer nos últimos 3 anos e meio. E uma das coisas que ele diz que vai acontecer é o juízo dele sobre a terra em 3 etapas. E é um juízo muito forte. Não é a primeira vez, porque nós vemos o juízo de Deus no Egito, quando ele enviou as 10 pragas e o Egito se viu obrigado diante da mão forte de Deus, do juízo de Deus, eles se viram obrigados a liberar o povo de Israel. Depois nós vemos também o juízo de Sodoma e Gomorra, também é o juízo de Deus. Nada restou de Sodoma e Gomorra, a não ser a família de Ló, que foi retirada por misericórdia de Deus. Então nós vimos que não é a primeira vez que Deus exerce juízo. Teria outras para eu contar para você, mas você já entendeu que esta não é a primeira vez. Então os 7 anos da grande tribulação, para quem tem uma visão pré-tribulacionista, como eu tenho,
mas eu respeito todos, todos. Não importa qual é a tua visão. Se você é mesotribulacionista e você acha que você só vai ser retirado no meio da tribulação, você concorda que tem a grande tribulação. Se você é pós-tribulacionista e você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, você também concorda comigo que vai ter a grande tribulação. Agora, se você é como eu, pré-tribulacionista, e você acredita que a igreja vai ser retirada antes da grande tribulação, você também acredita que vai ter a grande tribulação. Então, todos nós acreditamos que a grande tribulação que Jesus deixou registrado vai acontecer, a não ser que você tenha uma visão preterista e aí você não crê. Mas a maior parte acredita das pessoas. Então, vamos agora ver como eu já fiz 2 vídeos e eu digo para você, não deixa de ver, porque este aqui é a continuação dos outros. Eu já falei sobre os 7 selos, porque são intensidades que vão piorando. Jesus, ele diz que haverá um tempo em que virá, e aí ele fala dos 7 selos, e que virá fome, guerra, pestilência, todo tipo de problema. Em 7 etapas, os 7 selos, que é o cordeiro que abre. Eu falei sobre os 7 selos em um vídeo só sobre os 7 selos de Apocalipse. Depois, nós temos aqui na palavra, falando que depois dos 7 selos, o que estava ruim, porque a terra fica muito mal depois desse juízo dos 7 selos. Mas depois vem aquilo que estava ruim fica pior. São 7 trombetas que vão ser soadas por 7 anjos e você vai ter grande destruição sobre a terra, grande sofrimento sobre a terra. Mas agora, este vídeo fala das 7 trombetas, que se refere à última etapa da grande tribulação, aos últimos 3 anos e meio. A terra que já está destruída vai ser assolada, completamente assolada. E eu quero ler Apocalipse capítulo 15, para você entender este momento que nós vamos entrar das 7 taças. Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 1, João ele fala: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta e sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus. E eles entoavam o cântico de Moisés. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão, se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Bom, João, ele começa contando pra gente que ele está tendo uma visão do céu. Ele fala, olha, vai ter a última etapa dos flagelos, mas Deus mostrou para ele como que o céu estava. No céu tinha adoração, no céu havia um cântico sendo entoado, o cântico de Moisés. A gente tem em Êxodo 15 o cântico de Moisés, e aqui você tem outro cântico de Moisés, ou seja, o céu é sonoro, a adoração, a celebração. Essa visão do céu é linda, mas agora, Apocalipse capítulo 16, vai mostrar que chegou o tempo da última etapa do juízo, que são as 7 taças de Apocalipse. Vamos ler o versículo 1. Ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. É importante você ver que depois de uma visão celestial do céu, ele está falando, olha, agora veja o que vai acontecer com a terra. A palavra terra aqui, o problema vai acontecer na terra. O primeiro flagelo, vamos ler o primeiro flagelo? O primeiro anjo foi
e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Esta é a primeira medida, a primeira taça. A primeira taça virá feridas, úlceras sobre aqueles que receberam a marca da besta. Hoje nós já sabemos que a tecnologia está desenvolvida, já existe esse microchip que pode ser introduzido. Já tem pessoa que tem, não que seja a marca da besta, já. Estou falando que a tecnologia já está desenvolvida, já tem animais. É uma medida anti-sequestro, porque quando você introduz esse chip, a pessoa é identificada e então ela não fica, o sequestro logo é revelado aonde essa pessoa está. Então, muitas pessoas já têm, muitos animais já foi colocado, e não que isso seja a marca da besta. A marca da besta vai ser obrigatório. E aqui está falando que vai ter um problema com este, porque vai colocar no corpo da pessoa, na pele, subcutâneo. Então aqui está falando, vai ter um problema com este chip, vai ter um tipo de vazamento de lítio. Já pesquisaram o que é que pode acontecer para que aconteça esse tipo de chaga? Qualquer problema com isso que foi introduzido na pele. Pode ser uma série que deu um problema, não importa, mas vai ser juízo de Deus. Essas pessoas que vão ter a marca da besta, elas vão ter, vai acontecer algo ruim, que vai desenvolver úlcera nelas. E eu já li artigos, como eu disse, de que pode ser um vazamento da bateria de lítio. Não importa, a tecnologia ela vai tão rápido que eu posso fazer uma afirmação que daqui a pouco isso já não é mais isso. É algum problema com a tecnologia que vai provocar úlcera nas pessoas e vai ser terrível. A gente vê que não é a primeira vez. Quando a arca ela foi roubada pelos filisteus, sequestrada, aconteceu isso. Deus, como praga, ele mandou úlcera e eles devolveram logo a arca por causa de úlceras que veio sobre todos os filisteus. Também nós sabemos que no Egito teve um momento em que teve úlceras sobre as pessoas, inclusive nem os magos conseguiam ficar em pé. Quer dizer, não é a primeira vez que isso acontece, vai acontecer de novo. Essa é a primeira taça a ser derramada. Punição sobre aqueles que servem a besta. Segunda taça, só para mostrar que Deus está no controle, né? Segunda taça, no versículo 3 de Apocalipse 16. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Bom, sobre o sangue, nós sabemos, se você for escutar o meu outro vídeo sobre as trombetas, isso já aconteceu durante as trombetas de Apocalipse. E vai acontecer de novo. Por quê? Porque eu expliquei para você. O mar ficar como sangue, do mesmo jeito que no Egito o Nilo ficou com sangue, e ali morreram os peixes e tudo, nada ficou vivo e as pessoas não podiam beber a água do Nilo. Agora vai acontecer uma tragédia no mar. E isso, quando você pensa em ciência, há uns anos atrás apareceram algas vermelhas lá em Fortaleza, e essas algas, elas tinham uma toxina e liberou, além das águas ficarem vermelhas, a toxina liberada por elas matou muitos peixes. Então você está vendo que Deus tem controle sobre a natureza. O juízo de Deus vai acontecer, mas para quem está aqui na Terra, eles vão pensar, é uma tragédia mundial sobre o mar. Muitos não vão considerar como sendo juízo de Deus, é uma tragédia, descontrolada, algas de forma descontrolada em todo o mar. É algo que, né, só uma pessoa que não crê em Deus, mas muitos vão tentar justificar como simplesmente uma maré de algas mundial.
e assim o mar vai ficar vermelho. Isso é uma tragédia para uma terra que já está tão danificada e vai morrer todo ali, a maior parte dos peixes. É uma tragédia em relação à alimentação. Bom, mas não vai parar por aqui. O segundo flagelo, que é o derrama a taça no mar, e o mar se transformou em sangue como de um morto e morreu todo ser vivo que havia no mar. Pronto, tragédia. Afetou o mercado, afetou a alimentação, mas não parou por aí. A terceira taça, o terceiro anjo no versículo 4, derrama a sua taça nos rios, nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és o que eras, o santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas. Também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Nesse processo, muitos me perguntam: durante a grande tribulação haverá conversão? Sim, haverá. E na verdade, você ainda não perguntou, não? Por que tanto juízo? Por que tanto tempo? Por que se Deus queria ter um juízo desta magnitude, por que não fez de uma vez só e a terra já recebia de uma vez só? Por quê? Porque Deus é bondoso, Deus é amor, Deus queria chamar a atenção das pessoas e que as pessoas se convertessem, vendo que há um Deus que está acima de tudo e de todos, um Deus todo-poderoso, que dele é o reino, no céu, na terra, debaixo da terra. E muitos vão se converter, porque um momento aqui em Apocalipse, João ele vê uma multidão de pessoas vestidas de branco e ele pergunta: quem são essas pessoas? E responde, a resposta para ele é: estes são os mártires que vão morrer durante a grande tribulação. Então, haverá conversão sim durante a grande tribulação. Neste momento, quando as pessoas, os jornais do tempo talvez queiram justificar a taça, né, a segunda taça, como uma maré mundial de alga descontrolada pelo mau cuidado, mau uso que o homem fez com a terra. Mas agora, como é que essa também vai para a água doce, para todas as fontes? Quem teme e treme diante de Deus vai dizer: não, isso não é coincidência, isso não é só falta de cuidado com a terra, não. Esse é o controle de Deus, é o governo de Deus, é o domínio de Deus. Eu preciso de Deus, eu preciso da proteção de Deus. Muitos vão se render e muitos não. Então aqui você vê que entra o caos. Se já as águas do mar, porque a água do mar hoje não é só simplesmente porque é uma fonte de alimento, porque tem os peixes. Hoje já é a sobrevivência de muitos países, tanto nos Emirados Árabes quanto em Israel, na Jordânia. A água é dessalinizada para tudo, para beber, para tomar banho. Então olha o nível de calamidade. Agora a calamidade ficou pior, porque as águas também dos rios e as fontes ficaram contaminadas e Deus chamando a atenção do mundo. Mas nós estamos ainda na terceira taça. Vem a quarta taça no versículo 8 de Apocalipse 16. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para darem glória. Neste quarto flagelo, a ciência tem anunciado os danos que nós já vemos hoje, porque a camada de ozônio ela está danificada. Então, nós precisamos precisamos de protetor solar, nós precisamos tomar muito cuidado, mas vai ter um momento, e isso já é previsto pela ciência, em que não haverá mais absolutamente camada de ozônio, não haverá proteção sobre a Terra. É este momento aqui. A ciência vai... Por que os homens vão
não vão se converter? Muitos vão e muitos não. E por que estes muitos que não vão se converter, mesmo diante de tantos fatos, eles vão blasfemar contra Deus? Porque eles não estão vendo como uma ação de Deus, eles estão vendo como algo simplesmente científico, que simplesmente é porque acabou a camada de ozônio e Deus que não protege ninguém. É nesse sentido que eles vão pensar. Mas as pessoas não vão poder sair durante o dia de casa, senão elas vão ficar feridas. Vai mudar todo o sistema de vida das pessoas, e é isso que está escrito. Mas nós temos aqui, porque depois vai falar um pouco mais sobre este momento, vai falar sobre como as pessoas não podiam sair de casa. Mas agora a quinta taça, no versículo 10, está escrito: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das angústias, das úlceras que sofriam, porém não se arrependeram de suas obras. Aqui ele está falando, nesta quinta taça, você está vendo aqui o juízo que estava sobre o mar, os rios, as fontes, o sol, agora vai diretamente no trono da besta. O que ele está falando? Porque quando você vai estudar Êxodo, você vê que as pragas, as pessoas que estavam no palácio de Faraó, também foram atingidas pela praga. Eu não estou falando só da praga do primogênito, não. Eu estou falando de todas as pragas. Os oficiais de Faraó, é só você ler sobre as 10 pragas. Todos eles foram atingidos. Aqui está mostrando que a besta, que vai demonstrar um grande poder, ele não vai poder proteger, mesmo as pessoas que estão com ele, as pessoas que estão no poder, vão sofrer com úlceras, e agora não é aquelas úlceras provocadas pela implantação do chip, agora é úlcera provocada pelo sol, porque as pessoas vão ter câncer de pele, as pessoas vão sofrer demais pelo que está acontecendo, o que vai acontecer com o sol, que vai queimar, de fato queimar, a ponto de matar algumas pessoas. Então, agora nós vamos para a sexta taça. Leia comigo a sexta taça no versículo 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar, que em hebraico se chama Armagedon. Você vê aqui a sexta taça de Apocalipse. Você vê neste momento. É uma coisa lógica, gente. Se o sol está intenso, com o sol intenso, o que vai acontecer? Uma seca intensa. Aqui está falando que haverá uma seca no rio Eufrates, que vai preparar o caminho dos inimigos que vêm do norte. Ele está falando de um grande exército. Ele está falando do exército que vem da China, o maior exército do mundo. Ele está falando de um exército que vai se juntar com o exército da Rússia. São inimigos que virão contra Israel. E eles não vão ter nada que os paralise, porque o rio Eufrates vai estar completamente seco por este nível. Imagina se a intensidade do sol é desta forma, a ponto de ferir as pessoas, de matar as pessoas. É claro que a terra está debaixo de uma seca terrível, uma seca sem precedentes sobre a terra, atingindo o rio Eufrates, que vai ficar totalmente, as pessoas vão conseguir passar a pé.
Aí ele dá um aviso. Este é o momento de Armagedon, a grande batalha, a batalha final. Esta sim é a Terceira Guerra Mundial. É neste momento. Muitos falam da Terceira Guerra Mundial agora. Não! Está anunciada. A Terceira Guerra Mundial vai ser durante a Grande Tribulação. E está falando em que momento aqui você não vai ficar enganado. Está falando que é o momento em que a terra está desolada, destruída. É só calamidades e mais calamidades. É o momento em que o sol impiedoso vai trazer uma seca, ferir a pele de muitas pessoas. É neste momento que exércitos, ao mesmo tempo que está acontecendo isso no mundo físico, no mundo espiritual e na mente dos governantes das nações, virá comandados pelo anticristo. Eles vão se unir para guerrear contra Israel, uma nação tão pequena, mas eles vão guerrear contra Israel. E aqui está falando, está dando um aviso para aqueles que estiverem e se converteram durante esse momento. Olha, cuidado, não fique sem vestes espirituais. Você precisa de veste de salvação, veste de louvor. Você precisa, como o povo de Êxodo, estar preparado para o dia, o grande dia. Ali eles estavam com sandália nos pés e eles comeram em pé, vestidos, porque era tempo de sair do Egito. E Deus está falando para aqueles que estiverem vivos neste momento e, olha, não largue as armas. Eu vou salvar aqueles que confiam em mim. Então, não se deixem enganar, não esmoreçam, não fiquem. Olha o aviso que ele dá aqui. Eu vou ler novamente para você. Eis, versículo 15. Eis que eu venho. Ele está falando, olha, tá às portas. Eu estou falando da segunda vinda. Gente, eu não estou falando aqui de arrebatamento. Eu estou falando da segunda vinda de Jesus. Quando ele vai colocar o pé no Monte das Oliveiras. Quando ele vai lá para o meio do campo, ali no Armagedon. E ele vai dar um decreto de derrota para esses exércitos. E ele mesmo vai guerrear, protegendo Israel. Então, algo fenomenal vai acontecer. Deus só está falando, aguenta aí e não tire as suas vestes. E ele está dizendo, eu venho sem demora. Feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Agora, nós vamos para a última taça, o sétimo flagelo. Então, o sétimo anjo derramou sua taça pelo ar. E uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, isso no céu, dizendo, está feito. Vamos parar aqui? Que lindo! Agora João, ele ouve uma voz falando nos céus. A terra está na situação que você está vendo, mas no céu, uma voz foi liberada. Que voz é essa? A voz de Jesus. Ele diz a mesma frase que ele falou na cruz do Calvário, está feito, está consumado. Foi o que ele disse ali na cruz do Calvário, quando ele entregou o Espírito ao Pai, ele diz, está consumado. E agora ele diz, pronto, o juízo, a justiça já veio sobre Satanás, sobre o falso profeta, sobre a besta, sobre a terra. Está feito. Daqui a pouquinho o meu reino vai ser implantado na terra. É isso que ele estava dizendo, está feito. Então do céu Jesus bradou a mesma voz que ele bradou lá na cruz do Calvário. Está feito. E neste momento, quando ele bradou, está escrito, sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. E tal foi o terremoto forte e grande. Vamos parar aqui também? Será que você não está percebendo que quando Jesus disse está consumado, teve um terremoto tão forte, que, como está registrado em Mateus, rachou as pedras, abriu os túmulos e rasgou a cortina? Está acontecendo de novo. É o juízo agora do leão da tribo de Judá, do Cordeiro de Deus sobre a terra. Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu na cruz do Calvário. E agora, no versículo 19, está escrito, e a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações, e Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira.
Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, e com as pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque este flagelo do granizo era terrível. Não é a primeira vez que tem chuva de granizo. Teve no tempo de Débora, teve no tempo de Josué. Então aqui, só que agora é de uma proporção que nunca antes aconteceu. Pedras de 30 quilos. O mundo está em desordem, terremoto, chuva de granizo, mas um granizo que nunca foi visto, 30 quilos. Isso é algo sem precedentes. Então o Senhor só está mostrando que Ele é Rei, Ele é Senhor, o juízo estava sendo executado e será executado durante a grande tribulação, mas o livro de Apocalipse ainda não acabou. Eu tenho um curso sobre Apocalipse, para você ver Apocalipse como um todo, tá aqui na área de membros. E também tem os vídeos, eu falei de forma separada, eu falei sobre a cronologia dos últimos dias, tem um vídeo falando sobre o milênio, sobre a grande tribulação, e sobre os selos, sobre as taças, sobre as trombetas. Então não deixe de ver esses vídeos e que o Senhor te abençoe. E olha, não saia sem antes compartilhar e curtir, porque é tempo de entendermos as últimas coisas que vão acontecer. Jesus deixou para que nós soubéssemos e pudéssemos ficar tranquilos, porque Ele está no controle. Creia, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe.